o que eu estou aqui para dizer para vocês é que esta noite, a noite passada, eu tive um sonho com esse terremoto que aconteceu na Turquia, na Síria, e só agora é que eu fui entender que eu tinha sonhado com aquilo. Gritos, irmãos, terríveis, gritos assim de muita dor, muito sofrimento. Era uma mistura de gritos de criança com grito de mulher, de homem. Olá, povo de Deus! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nesses últimos dias, temos visto acontecimentos que têm nos alertado sobre a volta de Jesus. E mesmo com as explicações científicas de que todos esses acontecimentos são fenômenos naturais, todos nós cristãos sabemos que tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 11: "E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu." Dias antes do grande terremoto que ceifou a vida de muitas pessoas na Síria e Turquia, uma nuvem lenticular que apareceu no céu da Turquia assustou muitas pessoas. Segundo a explicação científica, nuvens lenticulares são formações estacionárias de nuvens, com formato análogo a fogo e lentes, que se formam em altitudes. Outra notícia que tem assustado muitas pessoas foi divulgada também há poucos dias, sobre a desaceleração do núcleo da Terra. O núcleo da Terra parou de girar mais rápido do que o próprio planeta. É o que aponta um estudo feito a partir de dados de terremotos realizado por sismólogos da Universidade de Pequim. O artigo científico foi publicado pela revista Nature Geoscience e o resultado foi uma surpresa até para os próprios autores. A dupla de pesquisadores estuda o fenômeno desde 1995. Com a desaceleração, eles afirmaram que os dias podem ser mais curtos, o que é mais um cumprimento da santa palavra de Deus. Quando diz em Mateus 24, versículo 22, "E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado." Jesus nos alertou sobre os eventos que antecederiam a sua volta. E mesmo muitos não acreditando, estes sinais estão acontecendo. O forte terremoto que atingiu a Síria e a Turquia foi um dos maiores já registrados na história, de 7,8 graus de magnitude. É o terremoto mais forte desde 1939 na região. O tremor também foi sentido em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. Milhares de pessoas perderam a vida. Outras milhares ainda estão desaparecidas. Que Deus conforte todas as famílias. Mas a Bíblia diz: "Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque todos estes acontecimentos são o princípio de dores." Mateus capítulo 24, versículo 8, Mateus 24, versículo 6. O pastor Antônio Júnior, muito famoso nas redes sociais, entregou uma forte visão que teve sobre o terremoto na Síria. Deus avisou, e ele aproveitou para alertar a igreja sobre a volta de Jesus. Irmãos, eu sonhei que eu estava numa casa e enquanto eu estava andando pela casa, eu ouvia como se tivesse do outro lado da parede, como se tivesse em outro cômodo, gritos, irmãos, terríveis, gritos assim de muita dor, muito sofrimento. Era uma mistura de gritos de criança com grito de mulher, de homem.
E eu comecei a me sentir muito mal com aquilo. E eu pensei, gente, será que Deus está me revelando o inferno? Como que é o inferno? Foi isso que eu fui pensando, irmãos. E eu comecei a ficar muito incomodado. Aí eu fui lá na rua e eu chamei mais pessoas para ouvirem. Eu falei, gente, vocês estão escutando? É como se eu conseguisse ouvir o que estava do outro lado do cômodo. E o que me vinha à mente é que as pessoas estavam lá vivas e estava totalmente breu. Era um escuro, assim, 100% escuro, sabe? Tudo um blackout. E essas pessoas começaram a ouvir também. E eu falei, gente, eu tenho certeza, no sonho, né, irmãos? Isso tudo no sonho. No sonho eu comecei a falar, gente, isso aqui é como se fosse o inferno na terra. É como se estivesse acontecendo uma coisa terrível e eu não sei como fazer para socorrer essas pessoas. E aí eu só sei que eu fiquei tão desesperado que eu acordei. Quando eu acordei, eu senti Deus falando comigo, ore por essas pessoas, ore por essas pessoas. E eu comecei a orar, pedindo, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas eu não sabia. E aí eu pensei, né? Olha, o que me veio na minha cabeça é que era o inferno que eu tinha sonhado. E eram gritos, irmãos, que não dá para explicar, não dá para explicar. Eu não sabia se eram almas que tinham ido para o inferno ou se eram pessoas que estavam sofrendo aqui na terra. E aí, eu só sei que me veio esse desejo de orar, sabe? Não sabia para quem era, não entendia, porque eu pensava, não adianta orar para quem já está no inferno. Foi o que eu pensei, mas ao mesmo tempo me veio um desejo muito forte de orar, pedindo que Deus tenha misericórdia. Mas o que acontece? Eu só sei que eu fiquei tão impactado, eu acordei impactado, porque eram gritos terríveis de dor, de sofrimento. Eu só sei, irmãos, que quando foi umas 10 horas da manhã de hoje, eu entrei nos sites de notícia, nos portais de notícia, e eu vi essa questão do terremoto, mas eu não caí a ficha. Eu fiquei o dia todo vendo as notícias do terremoto, e só agora à noite, que eu estou gravando para vocês 11 horas da noite, é que a gente estava na reunião de oração e começamos a falar sobre o terremoto e o quão terrível deve ter sido e está sendo para as pessoas, né, da Turquia e da Síria. Eu já estive na Turquia, fiquei só ali no aeroporto e só sei que, irmãos, agora eu caí a ficha. Eu tive a revelação, um sonho profético, E eu estou falando isso para vocês porque eu não tenho costume de ter esses sonhos. Eu escuto muitas pessoas dizendo, eu sonhei com a volta de Jesus. Eu já tive alguns sonhos na minha caminhada cristã, mas o de hoje foi muito real. E ao mesmo tempo Deus falava para eu interceder por essas pessoas. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer, nós não podemos julgar ninguém, né? Talvez você pense, mas é um país que não serve a Deus e por isso sofreu isso. Não, irmãos, Jesus disse que no final dos tempos, tremores de terra seriam um dos sinais, né? Além da guerra, além rumores de guerras, né? Toda hora a gente fica nessa tensão, será que vai ter guerra, será que não vai ter? Esses são sinais, irmãos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vamos nos despertar. Jesus está às portas. É claro que antes de Jesus vir, virá a grande tribulação. E aí sim será a maior tribulação que já houve sobre toda a terra. Mas o que nós estamos vivendo agora são como se fossem dores de parto. As contrações estão aumentando. Irmãos, a gente não precisa nem olhar para a Bíblia para saber que tem alguma coisa estranha. Alguma coisa está para acontecer. A Bíblia diz que a natureza revela a majestade, a grandeza e o poder de Deus. Se você tem andado com uma vida fora da santidade de Deus, se arrependa e ande com o Senhor, tá bom? Não se esqueça de orar por todos na Síria e todos que perderam um ente querido. Fique à vontade para deixar a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.